E aí, rede, pessoal da perícia judicial, equipes das centrais de perícia, profissionais aí que já estão atuando com as nossas ferramentas de IA, do Verídicos, sejam muito bem-vindos. E a gente está aqui começando mais uma série incrível que é Não Vendo Cursos. Dicas e novidades para aplicar a IA na medicina, na saúde, onde você quiser. Eu estou fazendo essa série porque eu acho que a gente está tendo tanta novidade aí no mundo tecnológico e até essas ferramentas, essas novidades chegarem no dia a dia vai demorar. E eu, né, aplico elas na minha rotina, né? Quem participa aí das nossas centrais recebe uma orientação, um tutorial bem específico e voltado, né, para essas ferramentas, para melhorar produtividade, melhorar o trabalho realizado, né, aí nesse objetivo e propósito da perícia judicial. Mas aqui eu acho que a gente pode tentar ampliar isso, né, e ajudar mais pessoas na área da saúde como um todo, né? Porque aí o propósito nosso, na verdade, é qual? É melhorar o serviço de saúde, melhorar a condição de cada profissional em aplicar essas tecnologias, né, e colocá-las em prática, né, para o seu benefício como profissional, mas que vai atingir já pessoas aí que são atendidas, né, no universo da saúde. Então essa é uma série, né, que eu vou trazer aqui sempre uma novidade. Eu vou programar aqui um vídeo toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira vai ter o lançamento dessa live, dessa apresentação dessas técnicas novas, né, e ferramentas novas que hoje vão resolver o quê, né? Principalmente essa questão hoje, assim, tudo que é novidade hoje, se vocês terem ideia, todo mundo está transformando em curso e cobrando. Então apareceu a última novidade tecnológica de IA, aí a pessoa envelopa, faz um curso e sai vendendo e só vai te dar acesso se você comprar. Nada errado com isso, né? Eu acho que cada um tem que trabalhar e ganhar o seu sustento, né? Mas acaba que transforma o quê? Num grande mercado, né? De só te entrego alguma coisa se você me pagar. E são pagamentos caros, né? Outro dia, né, eu me deparei com um juiz que trabalha nessa área, né? Não vou falar o nome, mas que muito interessante, muito conteúdo cognitivo, muita avanço mesmo, né? De entender essas novas tecnologias, aplicar na rotina, né? Mas antigamente você fazia o quê? Você entrava em contato, conversava com a pessoa, fazia algum tipo de relacionamento, né? E começava ali a interagir. Hoje não, você já entra em contato e já. Você quer vender um curso? Você quer assinar nosso curso que custa uma fortuna mensal, pós-graduação, etc. Então vejam, né, que infelizmente, né, as pessoas se rendem, né, a esse mercado aí da digital e muitas vezes a gente está ainda no nível de quê? De usar a tecnologia, de mostrar as utilidades dela, de ter experiência com essas tecnologias, talvez para depois montar um curso, um treinamento, né? Mas a gente nem tem pessoas aplicando, nem quantidade de usos para poder estudar e avaliar o resultado disso tudo, e já sai usando, já sai transformando em curso para venda para outras pessoas, né? Aquela velha história, né? Sou professor, mas qual que é a minha experiência, qual que é a minha bagagem, já me transformo, né, num docente que leva conhecimento para aluno, né? Eu acho que isso é muito assim. Eu sou professor universitário, eu acho que isso é uma questão muito séria, né? Porque a transmissão de conhecimento, ela não é apenas transmitir, né? Tem a ver com a competência, a ética, né? O comportamento, tem muita coisa associada à transmissão de um conhecimento. E então, assim, não vou me delongar muito, mas a ideia, né, então, é que a gente tem aqui toda quarta uma apresentação de IA aplicada na saúde, que vocês vão então entender. Ah, usa assim, faz assim, é isso que é. Eu vou ter que incorporar isso. Aí você sai atrás dos cursos, sai atrás dos treinamentos, dos vídeos e do conteúdo que você encontra gratuito na internet, né? Mas muita coisa você vai ver que ainda nem existe, né? Então, é tão novo e uma novidade tão grande que ainda estão começando ainda a entender como que isso vai usar na prática. E aqui você vai ver muito disso, né? Como é que a gente envelopa tudo e começa a usar. Então, hoje, né, nós vamos apresentar para vocês, né, o que é a tecnologia do látex, né, do código látex. Então, o que que acontece? Eu gero meus laudos, né, e hoje como que eu faço? Eu gero o laudo a partir dessa metodologia, por quê? Porque eu tenho controle do layout, que vocês estão vendo à direita,
eu faço a codificação, né, do que seria o texto aqui no meio, e aqui do lado eu tenho, né, as pastas, os arquivos, a estrutura do laudo que eu tô fazendo. Então, para você ter ideia, quando você pega aqui do lado, dados gerais, preâmbulo, você tem aqui, né, identificação, contexto processual, tudo que tem no laudo vem aqui. Se eu clicar, ó, eu consigo ir direto lá 2 vezes, eu consigo, ó, ir lá para onde que eu busquei, né, a informação. E o meu laudo, ele é isso aqui, ó. Ele tem assim esse sumário, ó, preâmbulo, é um laudo completo com muita informação, né? Mas a primeira coisa assim de que você vai ver é esse paradigma de largar o Word, largar todos esses aplicativos que você já controla o layout usando. Aqui a ideia é o que, né, da codificação LaTeX? É você controlar o código que gera o PDF, que gera o formato, vamos dizer, limpo, né? O layout formatado bonitinho. Porque quando a gente fala de layout de documento, a gente fala em relação a organizar a paginação, os capítulos, as seções, isso tudo, né? A gente tem aqui na codificação LaTeX uma grande facilidade, porque esse código de construção de documentos, ele foi feito para isso, né? Então também aqui não vou falar o que é o LaTeX, como é que ele veio, de onde que vem, para que serve, né? Mas só para mostrar na prática como que a gente aplica esse LaTeX. Você entendendo isso, você aí vai começar a correr atrás e entender o que você precisa buscar de conhecimento e tecnologia para poder praticar isso. Então, primeira coisa é esse controle muito rico aqui, né, do documento, né, das seções, você vê, né, cabeçalhos, ó, tudo isso você controla a partir aqui da codificação, ó. E uma coisa que eu faço muito aqui, primeiro assim, a IA aqui, o código Lattes ele tem uma curva de aprendizado muito grande. Então, na hora que você pede a IA, oi IA, pode ser qualquer uma, produz um documento LaTeX que eu posso usar em um editor de código LaTeX, que aqui eu uso o Overleaf. Ou pode ser o Test Page, ou até no Visual Code você consegue instalar lá para poder fazer a compilação, ou seja, transformar esse código aqui do meio no documento aqui à direita. Isso chama compilação, é esse botãozinho aqui verde aqui em cima, ó. Então toda vez que você tem o seu código aqui, você clica no recompilar e ele vai gerar o documento aqui. Esse documento você faz download dele, ó, e aí ele que eu uso para encaminhar as varas da justiça, é o meu documento formal. Se eu fosse mandar por e-mail, se eu fosse mandar para uma pessoa, né? Então, você tem esse fluxo, né? Desse documento aqui do meio, com código, ele se transforma num documento PDF com layout que você quer, que você controla, e aí você faz o download e tem o documento para usar onde você quiser. E aí, as vantagens desse Lattes eu já disse, né? Essa coisa da paginação, da organização dos documentos, né? Aquela lista de sumário, todas as figuras que você colocar aqui, ele vai ter um controle de legenda, né? Então, só para mostrar, né? Vamos dizer que você está navegando aqui no documento, ó. Aí eu sei que tem uma seção aqui, ó. Eu clico 2 vezes, ele com essa setinha ele vai lá para onde é a seção, ó. E aí eu tenho uma figura, um desenho, ó. Então no Lattes eu já controlo a legenda, a figura, pelo fato de eu ter essas figuras já citadas no texto, né? E eu lá em cima eu tenho uma lista de figuras que eu habilito. E aí eu consigo, inclusive, já ter todo o controle, né, dessas... Aqui, ó, lista de figuras, ó. Isso tudo é feito automaticamente. Então, eu sei agora que eu controlo esse layout, porque cada figura que eu inserir no processo, ele vai gerar aqui já até uma lista de controle de quais figuras estão, que página que está. Então, isso é um controle muito grande, né, do uso da codificação LaTeX para gerar seus documentos, né? Por isso que aqui no Verídicos IA a gente recomenda para todos os peritos, né? E a gente capacita e treina esse profissional de saúde para que ele passe agora a construir seus laudos com a ajuda da IA e aplicando, né, o LaTeX nessa ajuda. Então, inclusive, né, a gente cria aqui modelos, textos prévios que já ficam padronizados, ó. Então aqui tem um texto de saúde mental que eu já tenho o texto que eu uso no laudo, ele já fica aqui pronto. Então, quando eu preciso dele em algum outro laudo, que as perícias mudam, os temas mudam, eu só insiro esse texto lá dentro desse texto final. Então você tem essa possibilidade, né? Eu fiz um livro de automação de látex de documentos médicos
que está aí disponível na nossa loja, né? Se você quiser detalhar mais o que é o látex, como é que se automatiza a documentação para você usar no dia a dia do seu trabalho aí de saúde, de produção de algum tipo de documento, né? Aqui que a gente produz muito laudo médico, então, né, para perícia judicial, então a gente usa muito, mas pode ser aplicado em qualquer área aí do trabalho de você como profissional de saúde. Então, assim, o látex ele vai me ajudar nisso, layout, né, rodapés, cabeçalhos, numeração de páginas, numeração de lista de tabela, figura. Ele organiza o documento para ficar mais bonito. E aí vem os aspectos mais relevantes, no caso aqui, de melhorar a sua comunicação, né? Porque aqui no direito existe uma área de design law, visual law, que é a forma de a gente colocar em documentos algum recurso comunicativo para melhorar esses documentos. Então, o LaTeX e essa ferramenta aqui é uma plataforma ideal para a construção desses seus documentos com esse tipo de design law, com visual law, com um design mais bonito, vamos falar, vamos resumir o assunto, com uma comunicação melhor para quem? Para o juiz, para as partes, para os advogados, para as pessoas envolvidas, porque no final, né, imaginem só, nós somos peritos, estamos trabalhando aí com questões de saúde médica, nós somos chamados para um processo exatamente para esclarecer as dúvidas, explicar o que está acontecendo, buscar, como a gente chama aqui no Verídicos, a verdade. Qual que é a verdade? Nós vamos apurar com ciência, com avaliação das partes, com entrevista, com consulta, com documentação, né? Mas isso tudo tem que ir para algum lugar, que é esse laudo, e isso tem que ser comunicativo para o indivíduo. Então, um outro das justificativas maiores, né, para a gente usar essa codificação látex com IA, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que é exatamente começar a controlar isso, ó, caixas de comunicação de síntese do problema, né, que melhora a visualização, tabelas, né, que ajudam também, mas esse recurso, vamos dizer, ah, não, mas no Word tem isso, fácil, né? Ah, tá bom, então eu vou te mostrar coisa que não tem no Word, igual esse aqui, ó. Aqui eu pedi para ele gerar uma linha do tempo com todos os documentos relevantes do processo, né, que eu preciso avaliar. E aí ele gera a linha do tempo, né, com datas, com as caixas, com esse método gráfico do pontinho aqui, né, identificando que data e que assunto que é. Então imagine você construir documentos agora que você melhore a comunicação deles, né, para que eles fiquem mais informativos para todos os envolvidos no processo. Então, o látex, né, e essa tecnologia que a gente aplica aqui te permite isso, né? Será que eu tenho outro recurso nesse documento? Ó, é um documento grande, mas será que tem outra coisa aqui que pode mostrar isso que eu estou falando? Ó, a imagem mesmo, né? Você vai publicar imagens ilustrativas, né? Aqui é a nossa calculadora quando é seguro privado e acidente, né, que a gente tem que calcular lá o valor de indenização, a gente tem uma calculadora que faz isso. Né? Aqui, ó, uma caixa de texto para chamar a atenção exatamente do cálculo que a gente fez, né? O próprio cálculo, né? A ferramenta que a gente usou, né? Que tem essa parte aqui comunicativa do boneco, as localizações, as várias lesões, né? Isso aqui também a gente desenvolve, né? Na ferramenta critério que a gente tem, né? Nosso perito ele tem acesso a todas essas ferramentas web apps, né? Que facilitam o trabalho dele aqui para fazer um cálculo de indenização de seguro, né? O famoso DPVAT que era por trânsito, mas ele ainda existe para indenizações por qualquer tipo de acidente por seguro na tabela SUSEP. Então aqui a gente aplica tanto as tabelas SUSEP, né? E no nosso aplicativo, inclusive, ele tem isso aqui, de explicar como é que foi feito o cálculo, detalhado, né? Para ser mais comunicativo e informativo. Ah, esse cálculo é difícil, ele é complicado, como é que faz, como é que não faz? Aqui a gente tenta trazer imagens, diagramas, né, que facilitem essa comunicação. Então, cada laudo nosso produzido, a gente vai pensar, peraí, o que desse laudo eu posso ser transformado em alguma comunicação mais assertiva, mais fácil e mais comunicativa mesmo para as partes envolvidas, né? Principalmente o juiz, que é quem nos chama para trabalhar nesses laudos, nessas perícias, mas as partes também que precisam entender tudo, né? São importantes também os advogados e atrás dele, inclusive, as próprias partes, o autor, o réu, né? Que no final, com uma peça dessa, ele pode conseguir entender um aspecto que não está entendendo e não está comunicando e que é o trabalho nosso de apuração da verdade, né? De trazer os elementos relevantes. E aqui eu só chamo atenção para isso, né? Se não fosse o látex, eu não conseguiria produzir esses diagramas, eu não conseguiria produzir, né,
essas ilustrações que a gente traz para o processo, ó, e vocês vão ver, cada processo nosso a gente traz um tipo de design, né? Um tipo de apresentação gráfica para melhorar a comunicação do que a gente quer fazer. Então isso faz parte, inclusive, da discussão do laudo, né? Nesse laudo, o que é importante ao comunicar, destacar, tornar assim mais claro para as partes, né? E aí, para que isso aconteça, qual tecnologia que me ajuda isso? Vou pegar isso de um Photoshop, vou pegar isso de um Figma, né? O que tem por aí? Não, você vai usar látex. Aqui a gente usa uns pacotes lá da tecnologia do TIC-Z, né? O TIC-Z ele consegue, dentro lá do látex, produzir qualquer tipo de diagrama que você pensar. Aqui nós estamos falando desse, que é a questão da linha do tempo, mas tem outras aplicações de você fazer esses diagramas, fluxogramas, tudo que te ajuda na comunicação, né? E você tem um controle maior sobre isso. Então, hoje a apresentação para vocês é isso, né? Mostrar que a gente tem hoje, né? E investe no látex porque ele nos dá esse potencial de melhorar a produção dos nossos documentos para que sejam mais comunicativos, né? Mais informativos. O látex me dá todos aqueles controles que eu citei, né? De cabeçalho, de paginação, de numeração, de organização de capítulos e seções, né? E ele me permite trazer toda essa proposta de Visual Law com todos esses elementos gráficos, né? Que eu tô falando, em qualquer área, você vai fazer um contrato, você vai fazer um relatório médico para o paciente, por que você não faz um relatório que seja mais comunicativo, né? Aí vamos falar assim, pela primeira vez eu vou falar esse termo, hein? Escutem que vai virar meme ou vai virar pelo menos uma referência na área, né? O que é? O Visual Health, né? O que é o Visual Health? É produzir documentação que seja mais palatável para o paciente, mais comunicativa, né? Tô brincando, né? Mas é lógico que esse conceito já existe, né? Quem não sabe aí, profissionais de saúde que para emitir uma receita, né? De remédio de manhã, dia e noite, ele põe um desenho da manhã, um desenho da tarde, um desenho da noite, né? Porque esse que é talvez o desafio nosso, né? A gente tem que usar a linguagem simples, a gente tem que conseguir comunicar nossas ideias, e isso é aplicável em todas essas áreas da medicina e da saúde, né? Da produção de uma receita, da produção de um laudo para um paciente, da produção de um parecer para um plano de saúde, né? E aqui vocês vão vendo isso na perícia judicial médica, né? Então, entendam a tecnologia lá. Se você nunca ouviu falar de látex, né? Essa é uma tecnologia que você tem que entender e trabalhar com ela. É difícil? Não é difícil, porque hoje com a IA você vai pedir a sua IA para gerar esse código para você, né? E se der problema, você pega esse código, joga na IA e fala assim, IA, por que eu não estou conseguindo compilar esse código aqui do látex? Aí ela vai te mostrar, ó, o erro está aqui, corrija, te dou uma nova versão. Aí você pega esse código e leva lá para o Overleaf, para o Test Page ou qualquer outro aplicativo que consegue ler esse código do meio aqui do látex, né? E consegue transformar nessa codificação aqui, ó. Só para vocês terem ideia aqui, ó, eu vou só achar para vocês, ó, linha do tempo, né? Eu venho aqui, ó, linha do tempo. Essa confusão toda que vocês estão vendo bonita aqui, ó, sai desse código aqui, ó, acidente, ó. E ele chama assim TZ Pictures, né? Aí ele começa a montar, ó. E começa a montar exatamente, ó, aqui terminou, ó, é o código, e eu sei que no end Takes Picture, né, ele acabou com a primeira parte aqui, ó. Aí o que eu vou fazer, né? Nesse aqui eu consigo, igual eu tô mostrando assim, você não precisa saber, né? Eu selecionei aqui, ó, eu vou pedir para ele, coloque uma legenda neste diagrama. E essa que é a mágica da IA, né, pessoal, que vocês têm que começar a entender, que a IA ela vai ser usada em tudo, né? E olha só, aí eu pedi para ele olhar naquele código complicado, naquelas informações todas, ó. Ele já me falou, ó, eu tenho lá o código center draw, opa, sai, perdi. Ele vai me mostrar onde que eu tenho que entrar com a codificação. Ó, eu vou pedir para ele trocar, eu vou ver se ele não vai estragar o meu código. Que às vezes ele troca alguma coisa, mas eu quero que ele me apresente a legenda. Apresentou lá no fim, tá vendo? Não tinha. Só com esse comando eu pedi para ele acrescentar, ó. E ele pôs nessa primeira figura aqui. Aí onde que tá isso aqui no código? Ó, caption, vem aqui, ó. Linha do tempo, exatamente o que eu queria, ó.
Aí, como eu sei que é nessa posição, eu vou pegar essa descrição aqui, ó, e trazer para o outro desenho que ele já está aqui embaixo, ó. E nele eu ainda não fiz a alteração. Mas agora a IA já me mostrou o caminho. Aonde que eu faço a alteração? Exatamente aqui antes do end, ó. Aí eu ponho aqui, ó, linha do tempo, descendo assim. Aí eu vou pôr assim, segunda parte. Que uma é primeira e uma segunda. Vê, ó, aqui ele tá aqui, figura 1, né? Agora vai aparecer aqui, ó, 7. Aí, sempre o que eu faço do código, vamos só confirmar a posição. É exatamente aqui, ó, antes do end figure, ó. Depois do end ticks picture. Ends. Ah, eu acho que ainda é depois, ó. Draw end tz pictures. Ele tem que estar encapsulado, ó. End figure, ó. Begin. Ticks pictures. Begin. Ele começa aqui, ó. Begin figure. É o de cima, né? Então, isso é difícil, mas pelo menos você já tem uma noção melhor do que você tem que fazer. Olha, no end figures, ó. É depois do. Então, isso aqui eu preciso. Eu preciso abrir e fechar uma figura, ó. Então, igual falando, a vendo? Ela não tem aqui, ó. Eu tenho que pôr ela aqui. Esse capture é fora aqui, ó. Mas se eu não sei isso aqui, ó, ele tá dizendo que tá errado essa bolinha, tá vendo? Aí o que que eu faço, né? Eu venho aqui, ó. Eu tenho que começar ele, eu tenho que começar uma begin figure lá em cima, ó. Aqui, ó. No começo desse desenho. Begin figure. Agora vai resolver. Aí eu vou compilar para ver se dá certo. Aqui, ó, eu quero que apareça aqui no set, ó. Opa, apareceu, mas é porque ele jogou para baixo, ó. Ah, não apareceu ainda. Linha do tempo. Porque esse carinha aqui, ele tá sem a marcação da posição, ó. Que vem com essa parte aqui, ó. Figure H. Esse figure H, tá vendo? Eu tenho que dar um figure H para ele ficar lá. Figure H. H maiúsculo faz diferença, ó. H maiúsculo. Vamos ver se vai dar certo. Porque o figure H, esse código H, ele prende, né, ó. Prendeu. Só que ainda a imagem, ela tá ficando... Ela não tá aparecendo porque é como se ela fosse muito grande, ó. Que eu vou pôr essa... Se eu subir esse último nó pra cima, será que ela vai conseguir? Vamos ver. Aí eu mexendo aqui, ó, eu consigo identificar essa aqui, ó. É a segunda, né? É o nó DS4. Ver só que posição que ele tá aqui, ó. Cessação é o que ele vai chamar aqui de fisioterapia. Relatório. Distribuição. Perícia de saúde, é esse, ó. Esse que é o 10º. Aí eu sei que a posição dele está no menos 23. Se eu passar ele aqui por menos 20. 23, eu vou ver, ó. Field draw, eu vou ver do field draw, desse elemento aqui, ó, da bolinha e desse tracinho, ó. Eu vou mudar ela de posição para saber se ela sobe. Pus 20 aqui, ó. Recompilo, sempre alterando no meio e vendo o resultado aqui, ó. Ó, já subi a bolinha aqui para cima, tá vendo? Só que eu não quero ela muito ainda para cima, então 23 era aqui embaixo, 20 para cima. Então talvez se eu pôr 18, não, é entre 20 e 23, né? Então eu vou precisar de quê aqui? De um 21. Que vai ficar aqui no meio, ó. Ó, ficou, tá vendo? Assim que você controla, e eu ainda vou ter que pôr um pouquinho para baixo ainda. Vou baixar ela. Ah, não, é 21, 22.
aumento aqui, ela vai para baixo, ó. 21, 29, tá vendo? Já aumenta, já baixou. Será que se eu subir aqui vai aparecer a legenda? Então eu vou fazer 22 para todos agora. 22. Cada elemento desse, né, controla esse cartão aqui, ó. Então eu já sei aqui no código aonde que tá isso. 22, esse nó aqui. 22. O badge, né, ó. 22 e 22. Então eu controlo, eu vou subir essa caixa toda para cima aqui, ó. Ó, subiu. E ainda não conseguiu mostrar o caption. É porque não tem ainda, né, gente? Aqui, ó, tá vendo? Eu não pus ele ainda, vou pegar ele lá. Acho que agora vai dar certo, vai melhorar. Qual que é o tal do caption? Esse carinha aqui, ó. Eu quero ele aqui, ó. Antes do ente figura, ó. Antes do ente figura. Que ele vai tratar isso tudo como uma figura e no final vai colocar o meu, que seria a minha legenda, ó. Aí, pôs. Né? Tá aqui no rodapé, então eu posso diminuir esse rodapé aqui para controlar um pouquinho mais, né? Mas aqui tá bom, já deu, né? Eu posso fazer o seguinte, né? Eu vou diminuir aqui o tamanho da legenda que vai ficar melhor, linha do tempo. Vou pôr assim, continuação, linha do tempo, figura 1. Aí vai ficar pequenininho aqui, ó. Ó, já melhorou, né? E o fato da gente estar fazendo isso, automaticamente, se eu for lá na minha lista de figuras, ó, já está essas novas figuras, automaticamente já achando elas aqui no layout do documento, ó. Só porque eu incluí elas lá. Fazer isso no Word, então, que dificuldade que seria, né? Bom, então é isso, gente. Vocês entenderam o LaTeX, entenderam o Visual Health, né? Como é que a gente melhora os nossos documentos, a comunicação deles, né? Sejam, então, assim, entendam, né? A tecnologia LaTeX aplicada com IA, gerando documento em PDF, vocês entenderam um pouco do fluxo, como é que isso funciona, tá bom? Agora é procurar informação sobre isso, né, treinamentos gratuitos, aplicar na sua realidade, né? Porque você vai conseguir muita coisa sem ônus, aprendendo na internet, né? Se você quiser acompanhar com a gente aqui no Verídicos, né, ser um perito ou trabalhar com perícia, a gente vai estar te acompanhando bem de perto em relação a isso, né? Mas você pode aplicar isso aí na sua área como um todo e você agora já é competente, né? Quando alguém perguntar, você sabe o que é LaTeX? Você pode produzir um documento LaTeX, você já vai ter uma ideia do que para onde você vai, tá bom? Então, IA aplicada à medicina, sem curso, sem ônus, gratuito, informação relevante para você. Continue acompanhando a nossa série. Quarta-feira que vem a gente volta. Um abraço!